polêmica, notícias, tudo passa aqui. Fofoca, entrevistas, tudo passa aqui. Eu sou no Paulo Podcast. Paulo Podcast. Ok. Seja bem-vindo ao nosso canal. Esse é o nosso Paulo Podcast. Seja mesmo bem-vindo. Paulo Podcast é tudo nosso. Seja bem-vindo. Você que entrou agora no nosso canal, deixa o seu like, se inscreve no canal e deixa aí o comentário. Hoje o nosso tema é muito pertinente. Hoje vamos falar sobre a polêmica gospel. Sim! E vai aquecer hoje. Hoje vai mesmo aquecer. O nosso convidado, a maior parte do nosso público já conhece, mas alguns não. E podemos assim dizer também, né, que é alguém um pouco polêmico, um pouco não. Então, minha família, fica ali, fica até o fim, porque tem coisa boa para ti. E estamos aqui com o nosso convidado, vai só se apresentar. Nós, primeiro, estamos gratos pela recepção do Paulo Podcast. E, tal como muitos já conhecem, Admilson da Silva, mais conhecido por o ministro, profeta casamento, e um nome muito antigo, o refutador. Então, nós estamos aqui num diálogo e nos sentimos muito agradecidos. Exato. Certo. Eu acho que vamos ficar profeta casamento. A quantidade de tarde aí, até alguns já mandaram algumas mensagens, algumas perguntas para fazer. Exato. Nosso convidado. Eu acho que, alguns não estão mesmo a esperar o que ele vai falar. Sim. Ok. Antes de a gente começar, né, de falar sobre as coisas que acontecem no mundo evangélico, aquelas polêmicas, não polêmicas. Certo. E coisas que tem na Bíblia, que não tem, alguns acréscimos. Exato. Acontecem muitas coisas, muitos debates, não só na igreja, né? Exato. Fora da igreja, muitos debates a respeito disso. Certo. Mas com isso nós queremos que, né? Quem é o nosso profeta casamento, então? Certo. De onde veio a banda, porque sabemos que David lá do Ambo, Exato. E a banda onde cresceu. Exato. Os primeiros passos do cristianismo, que força, que lá tem pessoas que querem saber, então, eu quero saber aonde surgiu essa da cara. Graças a Deus, nós temos uma longa jornada. Certo. E somos fruto de muita intervenção. Talvez alguns nomes nós vamos citar aqui, outros talvez por alguma razão não iremos lembrar ao ponto de podermos citá-los. Certo. Mas nós somos da Lixeira, isso é Lubito, bairro da Lixeira. Fomos crescendo sempre como um estudante normal. Conhecemos o Evangelho nos anos de 2028, 2029. Quem tem boa memória é o meu parceiro Shindo, Adriano Tromo. Ele tem boas memórias dessas coisas de data e tudo muito mais. Então, essa situação só ele pode responder de forma exata. Mas nós somos mais ou menos destes anos e fomos criando aquela paixão bonita pelo Evangelho e tal. Enquanto estávamos a bombar um pouco naquilo que é o ensino convencional ou secular, também estávamos a tentar trilhar um pouco o caminho da palavra de Deus. E foi quando, à medida que os anos foram passando, também fui amadurecendo um pouco aquilo que é a palavra de Deus, fui conhecendo muita coisa, fui sendo iluminado, aquilo que era a tradição. Comecei a descobrir que, afinal de contas, não passam de certos dogmatismos e certas tradições que não facilitam a própria vida cristã, que sufocam a própria vida cristã, porque eu também fazia parte desse sistema de conhecimento, mas ali depois fui desenvolvendo as minhas próprias ideias, e são essas ideias que até os nossos dias têm criado assim vários constrangimentos. Em 2016 passei a ser um autor de e-books, ali fui crescendo, até hoje tenho 27 livros escritos. E depois nos paramos para o AMBO, para mais formações. E fomos nos formando, aperfeiçoando. E cá estamos nós, professor de teologia básica e também professor de biologia. A maior fonte da minha polêmica também está mesmo quando envolve a biologia. Certo. Exato. Não, também. E a respeito do livro,
Exato. Já há quantos livros já se fez? Certo, certo. São nesse momento 27 livros. 27 livros, por exemplo, Segredos para Bons Relacionamentos, 1 e o 2. Não, escrito já. Não, quer dizer, é book, já tá mesmo. Só não temos assim um livro ainda impresso no mercado. Ok. Porque acreditamos que nós somos simplesmente guiados pela imaginação, iluminação, Certo. pela voz de Deus. E há certos livros que serão para esta geração, há certos livros que serão para a próxima geração. Talvez quem vai imprimir o meu livro, tal como eu tenho dito, é a próxima geração. Porque a geração em que eu me encontro é a geração de líderes e pastores e outros companheiros que querem ainda competir com as minhas ideias. Então vai chegar um pessoal lá no futuro que vai incorporar aquilo que eu tenho ensinado e vai imprimir todos os meus livros. Então não há muita preocupação, mas são 27 e-books. 27 livros. Vários livros polêmicos. Ei. Isso merece um aplauso. 27 livros. 27 livros. Tem que ser alguém que... Yeah. Ele só teve uma boa mente. Exato. 27 livros é muito. Mas nos fala ainda, pelo menos 2 livros dois livros que... Ou seja, acontece em vários escritores, né? Que quando escrevem um livro, ou por uma inspiração, por alguma coisa que mais marcou. Exato. Cada livro é um livro, tem sempre uma história, tem sempre algo que tocou. Certo. Eu acho que quando, por exemplo, abordo um pouco sobre a questão dos livros, lembro-me do meu primeiro livro, que foi o livro mais trabalhoso. Ok. Na altura nós estávamos a servir na recruta do Avivamento, certo. Um dos ministérios pertencentes ao Em Busca do Avivamento, e era simplesmente um estudo de 5 páginas. Certo. Mas depois criou-me a curiosidade de querer acrescentar, adicionar mais páginas, abordar mais assuntos. Então, e também em função das perguntas que faziam, o líder Admilson, tenho dúvida aí, gostava de saber sobre isso. Então fez com que eu aumentasse, porque são novos desafios. Então levou-me a acrescentar ainda, adicionar ainda mais informações. E são livros que levou-me, é o livro que levou-me mais tempo, porque levou-me anos, levou-me muitos anos. É praticamente um esboço de 2015 eu fui indo na escola, estou a estudar, fui acrescentando, mas ali nós conseguimos encerrar, então é um dos livros que muito me marcou. Por outros livros já só me marcaram naquilo que é a minha filosofia, visto que meu maior objetivo tem sido alcançado aos poucos. Eu só estava na área da teologia, certo. Eu vim a estudar assim, eu digo que sou um estudante de filosofia e teologia amador. Certo. Apesar de que tenho formação em teologia, mas ela ainda não é até os níveis que eu desejo. Mas, certo. Tanto a filosofia como a teologia eu tenho estudado assim, como um amador. E é incrível que chegou um tempo em que eu escrevi muitos livros de teologia. E eu disse, chegou o momento de também fazer uma inovação na biologia. Então, sou licenciado em biologia, terminei o meu curso. Então, o que é que eu tenho a oferecer na sociedade? Certo. Então, o que é que eu vou oferecer? Qual será o meu produto? Como existe uma biologia aplicada lá nas fazendas, produção, etc., as empresas, indústria. Eu falei, não, como ainda não tenho capacidade potencial para chegar até ali, não tenho microscópio, não tenho nada, vamos nas ideias. Como conheço um pouco de filosofia, vou começar ainda desalicerçar aquilo que supostamente é as bases da biologia. Escrevi o livro A Biologia Não Estuda a Vida. Exatamente. Certo. Certamente. Eu até acompanhei uma publicação de alguém que leu o teu livro, se a não me falha, foi o Alvo Calenga, uma coisa dessa. Exato. Ele falou de alguma coisa a respeito que até temos um nosso internauta que enviou uma mensagem, não quer se identificar, por causa mesmo da pergunta que se fez. Consoante o livro, né? Exato. Ele fala sobre a teoria da fornicação. Acho que é uma teoria que é muito polêmica ultimamente. Exato. Nos fala, é pecado, então não é pecado sexo antes do casamento? Exato. Bem, estamos a tocar em certos aspectos teológicos, então vamos dar apenas uma pincelada, porque não será suficiente podermos abordar toda a ideia a respeito da sexualidade. Certo. Mas todos nós temos a certeza que
a doutrina da fornicação é a doutrina mais infiltrada nas denominações e é de grande força, de grande poder, tal como os outros. E tal como está no meu livro, é algo que eu não mudo, onde quer que eu esteja, estarei sempre reafirmando isto aqui, que uma relação sexual entre duas pessoas que apresentam compromisso, nessas condições, normalmente eles podem se envolver sem ser pecado. Então essa é a ideia que eu possuo e é a ideia que eu defendo no meu livro e apresento logo na introdução. Logo na introdução. E de forma geral nós podemos, por exemplo, responder de duas formas. A primeira forma é mesmo com relação à própria etimologia, que vem do grego, significa, do grego porneia para o português, significa fornicação. Uma das melhores traduções tem sido prostituição e imoralidade sexual. Mas nunca foi aplicado para sexo antes do casamento, entre noivos, entre namorados. Não. Normalmente ele é aplicado para casos de prostituição, para casos de sexo ocasional, mas agora para o caso de noivos, para o caso de apresentação, que fizeram a apresentação, os que são namorados comprometidos, nós não temos esse caso dentro da Bíblia Sagrada, até porque a própria etimologia já não facilita, facilita. E por outra também são diversas situações que nós observamos no Antigo Testamento e no Novo Testamento, onde o termo está a ser aplicado para essa situação que eu disse, que é caso de prostituição, caso de sexo ocasional. Então, tá à vontade, tá à vontade. Exato. Isso vai me trazer problema, no pastor. Então quer dizer que o sexo, antes do casamento, se foram noivos, por exemplo, geralmente para crente, o noivado, a apresentação, chamamos de apresentação, é isso? Certo. Pessoas que já são apresentadas na família. Exato. Fez a apresentação, levou as grades, aquela toda de apresentação. Certo. Tendo uma relação sexual, sendo cristão, não tem pecado nenhum. A Bíblia não tem esse caso, não diz que é pecado. Então não há pecado algum. E eu sempre tenho brincado e dito que todos aqueles que sentiram remorso, confessaram a Deus, gastaram confissão diante de Deus. Porque há casos no Antigo Testamento, por exemplo, que há esse envolvimento, né? Há esse envolvimento entre duas pessoas, mas a Bíblia Sagrada não dá as condições e recomendações para situações de pecado. Simplesmente dá multa como se fosse uma questão de pena social, no campo jurídico, não no campo teológico espiritual. Por exemplo, duas pessoas tiveram relações sexuais, então nesse caso o jovem é multado. Ele é multado com certos valores. Mas agora, fazer sacrifícios, matar-se animais, que são símbolos de confissão de pecado, de remoção de culpa, isso nós não observamos. E eu vi o pastor Sadraque Lufangenda, é isso, né? Exato. Você bateu contra isso? Exato. Não, temos ideias diferentes com o pastor Sadraque, muitas ideias diferentes. E alguns pontos de convergência também, com relação, por exemplo, ao arminianismo, com relação ao pentecostalismo, continuacionismo, que é a doutrina da continuação dos dons espirituais, várias. Mas também temos aqueles lados de divergência. Então acredito que neste ponto nós discordamos. Neste e outros pontos também. Certo. Olha, eu acho que ele levantou muito, eu acho que levantou alguma coisa de alguns pessoal. Exato. Deixa só eu acho, nós depois vamos deixar deixa só o WhatsApp, né? Para quem quiser mais interagir, saber mais um pouco acerca desse livro. Exato. Deixa só o WhatsApp. Na verdade, nós estamos disponíveis para diálogo. Se existe uma pessoa mais disponível para diálogo, somos nós. Então, você pode chegar até o WhatsApp, conversar comigo no 940890152. 940890152. WhatsApp, Prof. Admilson. Exato. Certo. Sobre isso. E tem se ouvido muito, principalmente no Brasil, já tenho acompanhado alguns canais de YouTube. Certo. Ouvi-se muito sobre aspecto sobre sexo. Exato. Principalmente sobre pastores. Essa polêmica existe muito entre traição de pastores, não traição, você tem duas parceiras. Certo. Exato. O que você dizer a respeito disso? Será também que em Angola, Lubito, acontece? Olha, a pastora tem 2, 3 namoradas, 5. Não, no Lubito não é diferente, tanto que
Antigamente nós éramos, aliás, um município virgem, e há um município fértil, por exemplo, que não tinha assim muito dessas. Certo. Mas parece que Angola acompanhou a dinâmica do Brasil. Certo. À medida que o Brasil foi evoluindo, na verdade já era evoluído, só que as mensagens que chegavam até a nós normalmente eram só pregações do Marco Feliciano, Aldeído Costa, mas depois com a internet começou a se difundir várias outras informações, vários pastores começaram a ser influenciados com várias práticas, várias tendências psicológicas, comportamentais, sociais. Então, aquilo que nós observamos no Brasil, como por exemplo pastores unadores, isso nós observamos também em Angola, claro. Isso então, aqui também tem pastores. Tem pastores, cunadores, gatunos, tem diversos tipos de pastores. Isso eu acredito que o pessoal todo já tem informações sobre essas situações. Isso aqui é Lubito, Luanda, Huila, são várias províncias que já estão a pegar essa tendência. Ok. Exato. Mas eu acho que não. Epa, eu nunca ouvi ainda, pelo menos aqui no Lubito, não sei, né? Está desatualizado. Está muito, então. Tá muito desatualizado. Está muito então, desatualizado. Um dos meus maiores projetos, porque eu normalmente comunico um livro como se estivesse brincando. Ok. E aí eu me recordo que em 2024 eu comuniquei no início que eu vou escrever o livro Porco Não Tem Culpa. Okay. E muita gente achou que isso era brincadeira. Então, quando surpreenderam-se, o livro já está no ar. Então, eu escrevi a Máscara de Falso Profeta 1, a Máscara de Falso Profeta 2, e de acordo com a dinâmica que eu vejo em Benguela, no Lubito, se, por exemplo, tivermos um ótimo comportamento, então o livro não vai sair. Mas eu havia prometido no Facebook que eu vou escrever a Máscara de Falso Profeta voltado para o município do Lubito. Então tem muita coisa aí. Então, estamos a acumular informações suficientes para podermos falar, que nos dá autoridade para falarmos e não nos leve a diversos problemas, mas nos dá ainda mais autoridade em qualquer órgão que nós estivermos. Então, de acordo com esse livro, mostra que há pastores falsos. Não, pastores falsos. Nós temos, por exemplo, dois tipos de categorias de pastores no município do Lubito. Certo. Nós temos pastores piedosos que são influenciados por mais pessoas. Então, aqueles pastores que não deixam de ser ícone. Certo. Não deixam de ser ícone, não deixam de ser boas pessoas, não deixam de ser pessoas com boas visões. Certo. E que podem ir muito longe em Deus, mas nós observamos certa mão, certas influências de certas pessoas que não são exemplo a seguir. E temos também a categoria daqueles pastores que não são mesmo exemplos a seguir, não são piedosos, podemos, por exemplo, denominá-lo como pastor falso. Pastor falso. Só que o grande problema é que há pessoas que se encontram em grandes escorregadias, sofrem e depois começa a surgir o verdadeiro arrependimento, começam a mudar de comportamento e ali nós já não rebatemos assim com tanta intensidade. Certo. Exatamente. Mas que existem esses pastores existem. Não, se dá para falar, não pode falar o nome aqui. Esses pastores existem mesmo. Pelo menos dois. Mas está à vontade. Se não falar o nome, também está à vontade. Se puder falar o nome, pode falar aqui na nossa telinha. Acho que é para auxiliar, como tenho dito sempre, que quando nós citamos nomes, certo. mas no calabouço esses pastores se sentem. Então, para ajudá-los, só já. Vamos ficar por essa privacidade. Vamos ficar por essa privacidade, mas se não, vários nomes nós já citamos. E falando sobre falso profeta, não falso profeta, as máscaras falso profeta. Exato. E há uma questão sobre pessoas, né? Tipo pastores que usam elementos espirituais. Exato. Isso é uma orientação bíblica ou eu mesmo? Ou uma feitiçaria? Certo. Na Máscara de Falso Profeta 2, abordo um pouco sobre essa situação. Elemento espiritual. Abordo um pouco sobre essa situação. Por quê? Porque é aquilo que eu disse antigamente, em função da influência que recebíamos do Brasil,
você observava que o Lubito, não só o Lubito, como várias partes do país de Angola, Certo. estavam a ter uma boa dinâmica, um ótimo crescimento. Certo. E parece que o crescimento deles dependia do histórico deles que eles tinham com Deus. Por exemplo, você observa uma determinada congregação, eles não utilizavam muito de marketing espiritual, ou então de marketing religioso. Eles utilizavam mais da palavra de Deus e em função do seu histórico crescia. Você vê, por exemplo, um pastor com uma igreja crescida, tem um histórico, Certo. tem de onde saiu, quem ele é, sua formação, para onde ele vai, sua visão, tudo isso você tem de forma alicerçada. Certo. E ali não havia nenhum problema. Só que agora surge a era do imediatismo, em que a igreja reduz um pouco do seu lado espiritual e vem o seu lado de marketing, vem o seu lado de negócio. Okay. É dali que muitas pessoas foram buscar certos elementos. Por exemplo, alguns elementos vêm mesmo de algumas religiões africanas, tal como eu explico lá no livro. Okay. Influência, por exemplo, do candomblé, influência da umbanda, influência do próprio espiritismo em si e várias outras influências. Então, eles acabam por utilizar essas dominações espirituais, dominações da matéria. Certo. Por quê? Porque há resultados, se você ir ter com eles, é possível que haja resultado. E nem a Bíblia Sagrada é fechada com relação a isso. A Bíblia Sagrada apresenta que é possível encontrar resultados em certas pessoas que não seguem Deus. Então, houve resultados, aí depois esse fenômeno foi explodindo. Mas se não, é tão famoso chamado de sacerdócio. E eu gosto de distinguir aquilo que é sacerdócio bíblico, como por exemplo de Arão e outro pessoal, e o sacerdócio das trevas, que é esse que nós observamos, por exemplo, aqui no Lubito. Observamos no Lubito e várias. Eu vou tocar muito no Lubito porque é mesmo nosso cubico. Certo, o uso e aí, de várias, sal. Exatamente. Velas, sal. Por exemplo, o uso de sal era algo que só se observava na Igreja Universal, mas é algo que depois foi se espalhando, se difundindo para várias denominações. O uso de vela, o uso de t-shirt com a cara do pastor, o uso da cara do pastor na igreja. Estás a entrar na igreja, a cara do pastor está na tela, como por exemplo lá no Ambo, no Cipata Bandeira, a cara do profeta está lá com a esposa dele. E o uso de vela, por exemplo, que aqui no Lubito também já vem sendo utilizado, quer dizer, receberam também essa influência, muitas coisas. Okay. Exato. E usei a imagem do pastor na church. Certo. Não vejo mais. Para fins de aniversário não há problema, mas para fins religiosos, como por exemplo faz-se com o Simão Toco, como que é o símbolo do tocoísmo, que até um certo ponto, enquanto profeta, por exemplo, fazendo estudo de Simão Toco, enquanto profeta, nele não há nenhum problema, mas agora nos seus seguidores, usando emblemas ou então símbolos do rosto dele, como se fosse um ultra profeta, aí já é um grande problema. Se eu usar, por exemplo, uma fotografia ou usar, por exemplo, uma imagem na minha camisa do meu pastor, como símbolo de um ultra-homem de Deus. Vai usar para quê? Para fim religioso? Por que você vai usar a imagem do teu pastor? Honra tem várias formas de você poder honrar. Não há necessidade de você colocar, por exemplo, o rosto do pastor na church. Não há essa necessidade. Tanto que o pastor é uma questão de função espiritual dentro da igreja. Certo. O pastor não é uma pessoa diferente. O pastor não é um extraterrestre. Certo. O pastor não é um anjo. O pastor é humano e ele é sacerdote, tal como qualquer membro da igreja é um sacerdote espiritual. Certo. Que em Apocalipse capítulo 1, versículo 5 e 6 diz que ele nos fez reis e sacerdotes. Agora, por uma questão de organização da igreja, tal como por uma questão de organização do matrimônio, você tem marido e mulher, a mulher submissa, então você observa que tem algo funcional para a sociedade funcionar. Certo. A igreja é a mesma coisa. A igreja, nós temos também certas categorias que, num ponto de vista estrutural e funcional, não de superioridade, por exemplo, de observarmos um homem de Deus como se fosse um Eliseu da nossa época, com uma autoridade escritural. Não, isso não acontece. Então, para que usar a imagem do pastor sob o ponto de vista religioso? Não há bases para isso. Não há bases para isso. Temos mais uma pergunta de alguém que disse. Certo. Ele disse, até perguntou, na opinião do nosso líder. Exato. Né? Acho que já tocaste lá um pouco só para reforçar. Certo. E tem se considerado muito
músicos gospel, Certo. pastores, Exato. yeah, buscando feitiço para crescimento, para Exato, fama, exato. para honra, para glória. O que leva um homem de sair da palavra, sair da presença, sair na oração, no jejum na palavra, para ir diretamente para um sacrifício das trevas? O que leva um homem de Deus até esse ponto? Olha, tem duas condições, tem vários fatores. Vou citar aqui 2 fatores. O primeiro fator já está no meu livro, A Máscara do Falso Profeta 1, que eu escrevi em 2018, quando BM Samuel nem era famoso. Quando BM Samuel não era famoso, eu já escrevi esse livro. Certo. Já escrevi esse livro. Então, um dos fatores que eu citei lá e eu tenho contemplado no dia de hoje, quando eu observo, eu fico chocado, é mesmo a questão da fama. A questão da fama. Você observa aqui, o choro pela fama faz muitos pastores entrarem no imediatismo, buscarem, por exemplo, magia negra, ou então outras fontes de magia. Isso tudo para poderem estar lá no pódio, no topo da montanha, para serem honrados. Então todo mundo quer fama. Quem que não quer pregar em altos lugares? Certo. Quem que não quer cantar e ficar em altos lugares? Quem que não quer ter a maior visibilidade no campo religioso? Certo. Então, ele pode chegar lá, não é problema, mas agora o imediatismo que se observa em certos pastores, em certos cantores, é o real problema, e é um dos fatores, por exemplo, a questão da fama, que é algo que eu já abordo lá. A luta pela fama, e se alguém quiser ser famoso no campo religioso, por exemplo, no campo do pastorado, é só ele aspirar pelos milagres. Ele só precisa de milagres. Certo. O pessoal todo em Angola está à espera de milagres. Certo, então, se ele tiver milagre, ele vai longe. Então, se com feitiço ele vai conseguir isso, ele vai buscar feitiço. Ele vai buscar feitiço. No campo da música é a mesma coisa. As pessoas querem brilhar. Então, o que acontece? Acabam por distorcer o próprio conteúdo bíblico, certo, o próprio conteúdo de paz, o próprio conteúdo de amor, o próprio conteúdo de tal, e começam a colocar várias implementações que atraem os carnais, que atraem a sociedade. Então, é isso que dá. Agora, o outro problema é o problema já famoso. Angola é um país muito difícil de se viver. Certo. E muito difícil de se viver, as pessoas estudam, mas não conseguem, às vezes, o emprego dos seus sonhos. Certo. E, às vezes, nem sequer conseguem mesmo já um emprego. Então, o que acontece? Tá duro, vai Há tá duro. várias pessoas Certo. que não conseguiram nessa via e, como deram conta que o movimento financeiro tem sido crescido dentro de denominações, certo, então eles acabam por se tornar pastor por mau motivo. Não que, por exemplo, ser pastor é errado, nunca houve errado, o erro nisso, até a Bíblia Sagrada é a favor disso. Mas agora, se a pessoa, por uma questão de desemprego, sentir-se inseguro e aceder ao sacerdócio, né, bíblico, por essas razões, então ele não vai ter nem o tal sacerdócio bíblico, ele não vai ser nem o pastor segundo a Bíblia Sagrada. Então ele só vai chegar até lá, nesse ponto que nós estamos a observar, por causa desse imediatismo. Não tem emprego, precisa de dinheiro, então vai correr. Então, 2 fatores. Primeiro, o desemprego. Segundo, a própria luta pela fama. Porque a pessoa que até emprego tem, certo, mas não tem a fama que ele quer. Certo. Às vezes ele é famoso como professor de MC, certo, não é famoso como pastor. Então, quer ser famoso como pastor, então vai buscar outros meios. Buscar outros meios. Então, é tudo pela fama. Pela exatamente. Fama, uns é pela fome. Exato. A fome está a bater. Exato. É a fome que está a fazer as irmãs ficarem do game. Irmãs da igreja. Irmãs da igreja. Cheio. Do game. Isso é nova. Exato. Ok. Há irmãs da igreja que, estão entrando mesmo no game. Sim. Quer dizer, uma vida dupla. Uma vida dupla, por quê? Porque há algumas igrejas que estão a receber qualquer tipo de pessoa de qualquer jeito. E quando elas surgem, alguns pela influência que possuem, quando essas pessoas surgem, ao invés de receber um bom discipulado, não são deixados à mercê do jeito que eles estão. O mais importante é termos um número, o mais importante é termos um tamanho social, né? O mais importante é aquela estrutura que nós vamos apresentar para a sociedade. Então essas irmãs vêm e não deixam a vida que possuem. Então nós estamos a observar a irmã na igreja está a orar, né? Mas do outro lado está a dormir mais com 7 irmãs, até 7 namorados. Tem 7 namorados e todos eles a avançarem, a lingombelarem. Depois da igreja que vem em casa. Ainda mais você que está no casamento.
Entrada livre. O mulher desfruta, o crente só depois do casamento. Pois. Ok. Exatamente. E aí, há muita coisa acontecendo, né? Certo. Nos últimos anos, nas igrejas de Angola, Exato. Lubito, Exato. Benguela. Está a ser difícil, né, achar qual é a melhor igreja, ou seja, Ok. uma igreja verdadeira. Exato, Está a ser exato. muito difícil na escolha de uma igreja verdadeira, uma escolha de uma Exato. igreja verdadeira. Exato, exato. E há muita coisa, há uma coisa também, já estamos quase na reta final. Certo, certo. E há uma coisa também que acontece muito nas igrejas a respeito dos dízimos. Ok. A respeito dos Exato, dízimos. exato. E a igreja que não dá dízimo está em pecado. Exato. E a igreja, se você faltar um mês de dízimo, tem que dar o dobro, porque... Exatamente, é um controle bem rígido. Certo. Há três grupos com relação à doutrina do dízimo. E tanto que o dízimo até não deveria ser uma doutrina assim tão polêmica, conforme nós observamos, Okay. porque ela só é polêmica do jeito que ela é por causa da roupagem que as pessoas deram à doutrina do dízimo. Certo. Isso por quê? Porque nós temos o primeiro grupo, que é o grupo extremista, por exemplo, o grupo que quem não dar dízimo está em pecado. Certo. Temos esse primeiro grupo. Temos o segundo grupo, que assume que o dízimo dentro do Novo Testamento não é observado, e ele também abstém-se do dízimo. Ele não entrega um dízimo. E há várias denominações, por exemplo, nesta categoria, muitas denominações nessas categorias. Apesar de que a maioria dá dízimo, mas tem igrejas que não dão dízimo. Certo. E depois tem aqueles teólogos, aquelas pessoas, aquelas denominações em que o dízimo, por exemplo, é assumido que no Novo Testamento ele não é um imperativo, não faz parte da doutrina cristã apostólica, mas por uma questão financeira, uma vez que a fonte de rendimento são os próprios cristãos, eles não veem nenhum problema em implementarem o próprio dízimo na igreja. Mas agora é preciso desconstruir aqueles dogmatismos que nós construímos, que nós colocamos, alguns teólogos colocaram para o dízimo, como a existência do gafanhoto, o demônio gafanhoto, migrador e cortador. Quer dizer, eram simplesmente, quer dizer, na Bíblia Sagrada são gafanhotos que comeram plantas, mas em Angola são demônios. Não sei como é que eles criaram esses demônios. Que não dá dízimo, o negócio dele não cresce. Tem um demônio que corta o bolso, dinheiro que você põe, sempre vai. Então isso não é bíblico. Tudo mentira, isso tudo quem mentira. dá dízimo, quem não dá dízimo, prospera sempre. Não. Prosperidade primeiro é uma questão muito relacionada à obediência à voz de Deus, primeiro ponto, obediência à voz de Deus. E segundo, também está relacionado ao próprio trabalho em si. É um pacote completo, mas nós podemos observar assim em categoria. Então, você observa aqui dentro da Bíblia Sagrada, por exemplo, é possível nós observarmos em Mateus capítulo 5, acredito que a partir dos versículos 40 em diante, fala sobre Deus derramar a chuva, tanto para os justos como para os injustos. Todos se beneficiam e todos trabalham na terra em função da mesma chuva que eles estão a receber. Agora, nós observamos que há certas pessoas que não dão dízimo, mas cumprem com esses princípios de trabalho e prosperam 3 vezes mais do que vários cristãos que dizimam enquanto não andar com calção roto. Então, calças rotas, camisas esbranquiçadas. Então, você observa aqui, não está muito ligado ao dar, porque isso não é prêmio BIT. Isso aqui não é casa de aposta. Tipo, se eu dar mais, Deus disse 10%, mas vou dar já 20%. Eu terei mais. Não, isso não é assim que funciona. A igreja não é casa de aposta. Então, você está a cumprir com esta palavra, mas também você está a trabalhar. Não podemos... Então, o dízimo não impede a salvação do crente? Não, o dízimo não impede a salvação de ninguém. Quem não dá dízimo não está em pecado. A salvação não depende de nenhuma obra, não depende, porque o dar dízimo em si não deixa de ser uma obra, não deixa de ser alguma coisa que a pessoa faz. Pega no dinheiro dele, algum material, e vai entregar para igreja. Então, só que a Bíblia Sagrada nos corta isso. Seja a obra de você, por exemplo, poder pregar o evangelho, seja a obra de você dar o dízimo, seja a obra de você comprar lâmpada na igreja, a salvação não se dá por qualquer obra que exista por aí. É mesmo um mérito de Cristo. É uma obra realizada por Cristo, não pelos homens. Então, de nós, Deus não espera nada. Deus só espera a fé em Cristo Jesus.
E disto nós somos salvos de acordo Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Já estamos quase na reta final. Atenção, deixa seu like, comenta. Eu acho. Dá só porque eu acredito que tem pessoas que já têm algumas versões do dízimo, né? Exato. Alguns são novos na fé, alguns não. Exato. E às vezes já estão condicionados sobre dízimo, não dízimo. Exato. Acho que dê uma mensagem para dizer, né, se é pecado ou não deu uma vez, outra vez está pecado dentro da igreja. Isso acontece mesmo bem em muitas igrejas. Exato. Por quê? Porque as pessoas devem, se existem igrejas que dão dízimo, por exemplo, elas não devem dar por pressão. Certo. Razão pela qual escrevi o livro O Dízimo Segundo a Bíblia. Certo. E até já foi atualizado. Certo. Quem puder, por exemplo, também pode solicitar a partir do WhatsApp 940890152. Certo. A informação que eu tenho a dar é: o dízimo não entra dentro do pacote da salvação de uma pessoa. Logo, a pessoa não deve sentir-se condenado quando ele não dá dízimo. Certo. Principalmente porque pode surgir várias situações em que te impossibilita de você dar dízimo e Deus compreende essa situação em que você se encontra. Certo. Vamos supor que de repente você se encontra numa situação que cortaram todo o seu salário. Certo. Como é que você vai dar dízimo? Você não pode dar dízimo, mas se você consciencializar de que o dízimo salva, logo em todas as situações o dízimo tem que condicionar a tua salvação, como nessa que cortaram o teu salário. Então, o dízimo não condiciona a salvação de ninguém. Fique patente isso. Ok. Exatamente. E olha, já estamos na reta final. Exato. E tem uma mensagem, Uhum. uma mensagem, pergunta de alguém, só para não deixar à tona. Até tem duas. Estamos na reta final. Vamos só fazer essas duas perguntas, vamos já terminar. A outra eu vou deixar para o final, mas vou deixar essa aqui. Esse é do pastor Isaías, RF. Ok. A pergunta dele é acerca da turma dos apologética do Lubito. Sim. Mostram mesmo uma grande consistência teológica ou será que são todos refutadores invejosos? Eu penso que no Lubito criou-se dois grupos. Certo. Criou-se dois grupos. O grupo daqueles, por exemplo, que estão mais para a ala de pastores, não que dentro do grupo do refutador não haja, por exemplo, ministros, certo. mas há mais aquele para a ala dos ministros, que estão mais voltados para a pregação, apacentamento, realização de eventos e tudo muito mais. E temos o grupo, por exemplo, daqueles que são os famosos apologetas de Benguela, que estão mais voltados para a literatura, ou seja, os livros, estão mais voltados para a correção, estão mais voltados para essas zonas assim. Agora, em função desta pergunta, por exemplo, eu compreendo que nesses dois grupos há certos choques. Choques fortes. Por quê? Porque a minha visão com o grupo Refutando Heresia era no sentido de pegarmos mais aquilo que é a palavra de Deus e transmitirmos. Certo. Mas há duas formas de surgir polêmica aí. Há polêmica, por exemplo, de duas pessoas que se desentendem e vão para o campo pessoal, que é isso que eu tenho observado tanto entre alguns ministros e alguns refutadores. Certo. Então a ideia não é falar mal da pessoa, é só o que ela falou. Não, mas só que o problema é o conceito de falar mal. Por exemplo, se há um pastor conador, eu tenho que, enquanto ele não se arrepender, não mostrar-se, por exemplo, princípios de mudança, eu tenho que postar esse pastor como conador, porque a Bíblia rebate comportamentos errados. Então, só que eu, ao rebater esses comportamentos errados, as pessoas vão pensar, às vezes, que é inveja. Vão pensar que estou a falar mal. E assim sucessivamente. Mas não é falar mal. É algo que aconteceu. Que se, por exemplo, as pessoas dizerem assim, vamos te processar, eu vou buscar minhas fontes. Vou mostrar que esse pastor é conador. E as fontes que eu ainda não mostrei no povo, estou a guardar para um assanhado que vai surgir. Você vai dizer, vou levar esse camarada. É agora que eu vou tirar minha arma secreta. Para chegar lá vou mostrar. Então o conceito de falar mal muda muito. Mas senão, eu acredito que talvez essa questão surja em função de um desentendimento que o nosso querido pastor tenha com um refutador, né? Então chega a fazer essa pergunta, porque ele sabe que comigo anda bem, comigo não há nenhum problema. E falando sobre processo, não processo, exato. Houve uma polêmica, né, nas redes sociais,
sobre que vão abrir um processo contra ti. Certo, Não sei se certo. já, o processo já está em andamento, você como? Olha, sobre o processo não chegou a se efetivar. Eu venho a sofrer ameaças desde há muito tempo. Ok, E aí eu sempre digo, eu sou responsável pelo que eu falo. certo. E eu não sou uma pessoa de longe, eu sou uma pessoa mesmo bem simples. Ok, Mas aí daquele que achar que é tão superior que é dono de Angola. certo. E quer dizer, eu sou simples. Você se pesquisar, por exemplo, quer dizer, um tio polícia você não vai encontrar. Tipo, esse aqui, tio dele é polícia. Não, não vais encontrar. Certo. Mas, na mesma, ao usares dessa grandeza, tem que ter cuidado. Por exemplo, eu já sofri ameaças. Por exemplo, quando você chegar aqui, vou te bater. De Já sofri. pastores. Sim, sim, já Sim, sofri. por exemplo, Irmão Juju, já sofri essa ameaça. O Ok. irmão Juju está em Luanda, ele é um ministro. Ok, ok. Serve na mesma denominação que eu sirvo. Ok. Já me ameaçou, eu deixei de lado. E, As ameaças nunca faltaram no pastor. Sempre que eu tenho, assim, por exemplo, uma implicação com um pastor, por exemplo, eu sempre- esse é o recente, né? Certo. O pastor da Gama. certo? Não sei se chegou de abrir processos. Não Mas- não chegou de abrir o Ok. processo. Não chegou de abrir o processo, não me chegou nenhuma notificação. Porque eu às vezes fico na minha casa também, estou à espera. Eu já me disseram lá aí no AMBO, tenho alguns bradas polícia, estão te procurar. Ok. Se não, eu posso até te dar minha localização. Eu posso falar mesmo, eu estou no bairro X. Se você quiser me encontrar no trabalho, me encontra no trabalho X. O grande problema é o quê? É que eu privatizo muito outros meus lados. E gosto de me apresentar mesmo só assim, como um cabuenha, mesmo só polêmico. Não Ok. tem nada. E às vezes as pessoas tentam pesquisar, mas esse Admilson, esse estudou mesmo, não sei o quê. Essas coisas mesmo eu privatizo. Não quero que eles saibam. Ok, ok. Quando eles saberem, verão que já é muito tarde, que afinal de contas, estamos mesmo a bumar. Então os processos são vários. Já recebi mesmo várias notificações, não só De para pessoas do pastores, Lubito, ok. como de outros lugares, de pastores que disseram, usa esse mambo aqui para lhe processar, usa já o que ele está falando aqui para lhe processar. As informações me chegam. Ok. Graças a Deus as informações me chegam por todos os lados. Até Esse- dentro da máfia me chega. Essa é a pergunta que sempre se faz. Como é que ele As sabe? informações o que me tá- chegam. Quer dizer, eu tenho muita informação do Lubito estando no âmbito. Ok. Muita informação do Lubito. Quer dizer, a informação, por exemplo, vamos supor, eu tive choque com o irmão Maite. Certo. Yeah. Mas o pastor Maite, eu gostei muito do Choque pastor com Maite. Maite. Não tem problema. Eu quando faço correção em alguém, não é no sentido de diminuí-lo. Certo. Quando eu faço correção em alguém, por exemplo, não é no sentido de diminuí-lo. Porque se nesse momento ele dizer, vem na minha casa, Certo. vem na centralidade agora na minha... Vou vazar! Ok. Vou ir comer, vou lhe pedir bolo e gasosa. Então eu não tenho problema com isso. Eu só faço correção. Agora, como a pessoa vai receber, isso depende já dele. Talvez o ego, o nome que tem, às vezes vai lhe fazer confusão. Não, esse puto tá me mexendo, eu sou grande. Eu também não vou lhe falar só quem. Eu sou grande, tá me mexendo, tá me falar mal. Mas às vezes não estou a falar mal, fiz apenas uma correção. Se o Abala tiver um problema, eu vou fazer correção. Se o Congresso tiver um problema, eu vou fazer correção. É algo ligado à teologia. Se fosse algo, por exemplo, da discoteca, eu não ia falar, não ia fazer correção, porque é da discoteca, é do mundo. Como eles se apresentam como da comunidade cristã, Certo. são cristãos, Certo. e se apresentam como teólogos, conhecedores da palavra, Certo. se eles cometerem, eu, mesmo não sendo da igreja dele, como que nos diz teologia, vou lhe rebater nesse ponto só. Certo. E mais nada. qual é o erro que houve aí no Congresso de Líderes e Pastores? No Congresso. Certo. Olha, Porque eu só para dar uma saudação, um abraço para o pastor Maite, admiro muito. exato. E até já marcou um podcast com ele, nós chegamos de ter êxito, Certo, porque certo, acabei por ficar doente na Exato. semana Não, de prêmio. vão ter. Qual é o erro que existiu lá? Exato. Bem, algumas informações, por exemplo, que chegaram aqui a mim, Certo. do próprio elenco, dos homens de Deus. Quer dizer Esse não que a vou falar. informação Vou falar mais na questão do Ok. do apóstolo da Gama, que é algo de domínio público. Certo. O pessoal do Lubito, por exemplo, de acordo com a opinião pública do Lubito, daquilo que eu já fui fazendo questionário e tudo muito Certo. mais, até mesmo daqueles lá que são bajuladores dele. Ok. O que espera? O que ele espera é que houvesse um tempo de repouso, em função da grande polêmica que alarmou o próprio país, não só Benguela, como o próprio país,
Então esperava-se que ele se encontrasse nessa caverna de Adulão, a caverna de Davi, a caverna de reflexão. O pastor E a exato, repousar um pouco. Acho que polêmica teve com o Beni. Polêmica do Beni Samuel, certo. onde, por exemplo, veio alguns cavamentos, Certo. polêmicas que não estavam relacionadas ao Beni Samuel. Certo. Então, foram chegando. Então, o pessoal percebeu-se. Certo. Então, esperava-se que, no intuito dele ser um apóstolo conhecedor da palavra, ficasse Certo. na caverna de Adulão, pausasse um bocado. Por quê? Certo. Porque se Deus quiser te exaltar e trazer toda aquela glória que você já tinha anteriormente, Ele vai trazer. Certo. Então não é preciso, às vezes, a própria pessoa pode negar convite, não há nenhum problema. Certo. Agora, o que acontece? O que nós observamos era uma situação tão recente na memória do pessoal, porque não se apaga algo facilmente da memória. Certo. É preciso tempo. E às vezes as pessoas pensam que 3 anos é suficiente. Não, 3 anos já é muito tempo, já passou. Não, depende do quão o assunto ainda está no ar. Agora, se você, por exemplo, consegue chegar a um público e falar, consegues lembrar ainda daquele assunto e ele diz lembro, então significa que ainda está vivo na memória deles. Um dia vai morrer na memória deles. Isso é uma questão de tempo. Então, o que é que nós observamos? Nós observamos que ele ainda estava naquela lista. E o mais engraçado é que o pastor Maite publicou quais são os pregadores que vocês querem. E não era nesse recente, era no anterior, certo. no congresso anterior. Quais são os pregadores que vocês querem que estejam na lista? Não sei se já havia colocado assim alguns provisórios, ou que lá. Mas houve muita gente nos comentários a citar alguns pastores que eles queriam. E houve muitos, por exemplo, a negarem certas pessoas. Certo. E a publicação, se ele não apagou, conseguimos encontrar. Certo. Nos comentários, por exemplo, daqueles que estavam a negar, estava o nome do apóstolo Constâncio da Gama. Certo. É algo de domínio público. Então, estava o nome dele, o que significa que grande parte das pessoas que estavam lá não esperava que ele estivesse a pregar. Ok. Estás a ver? E como o próprio serviço espiritual não deixa de ser um serviço em concordância, porque a Bíblia Sagrada fala sobre estar num único pensamento, fala sobre a questão da disciplina, fala sobre onde estiver 1 ou 2, 3, e nem fala do culto, fala sobre reunião entre as pessoas, certo. Aí Jesus estará. Certo. Então era suposto que, como algumas delas, apesar de que outras não participavam no congresso, mas muitas delas participavam, estavam a discordar diretamente. Certo. Então, que ficasse ainda pausado para outros momentos em que a memória já não tivesse fresca, porque imagina, por que as pessoas estavam a negar a aparição e a presença do AP? Porque estava fresco na memória deles. Se não tivesse, eles não iam reclamar. Okay. Mas mesmo assim, foi colocado. O HD, o homem de Deus, lhe colocou. Então não tem como nós não ficarmos revoltados. Certo. E criticarmos mesmo. Quer ele nos entenda, quer não nos entenda, isso já não me importa. Ok. Isso já não me importa mais. Tá bem. Exato. E a família, chegamos ao final. Eu acho que esse convite tem que voltar mais. Não tem problema. Estamos sempre no Lubito, qualquer coisa pode dar um sinal. Certo. A próxima, temos que marcar mais, que também o tempo. Tem muitas perguntas que estão aqui e nosso tempo já se foi. Exato. Hoje vamos poder remarcar para a próxima entrevista. Certo. Você que ficou até o final conosco, deixa seu like, seu comentário, nós estamos agradecidos. Estamos agradecidos, deixa a sua opinião. E não sei se tem alguma coisa mais para acrescentar. Não. A última já para a gente encerrar. Bem, de informar que neste ano ainda vai ter mais alguns livros. Ok. Alguns livros com algumas ideias brilhantes, para alguns, para outros não. Informar que vamos lançar possivelmente 4 livros neste ano. Você que ainda não tem meu livro, entre em contato que eu vou te enviar os meus 27 livros. Certo. Então, para o plano deste ano, nós temos a Biologia Não Estuda a Vida, volume 3, que vai mesmo já detonar com essa biologia convencional que ensinam na 7ª, 8ª e 9ª classe, no ensino médio, e algumas vezes em algumas universidades, que é uma biologia muito distorcida, uma biologia tão antiquada, uma ideia do século do Buffon, Conde de Buffon, de muito tempo, né? Uma ideia muito aristotélica. Isso tudo será rebatido de forma terrível, principalmente ligações com a genética, áreas da genética, biologia molecular, tudo isso nós vamos rebater na Biologia Não Estuda a Vida, volume 3, que será vendido. É um dos livros a se esperar. E o outro, claro, bem famoso,
venha nós o teu vinho, que será em cooperação com Fabrício Campos, ou seja, Laurindo Campos, que nós vamos conversar. Beber vinho é pecado ou não é pecado? A ECA, né, Booster, Tigra, né, para ser mesmo, eu gosto de usar mesmo linguagem mesmo clara para me entender. É pecado ou não? Então, aguarda esse meu livro, onde nós vamos fazer ali uma rebusca teológica, uma explicação tanto do nível teológico como do nível biológico, certo, a respeito das bebidas alcoólicas. olha, fiquei um pouco curioso, acho que é das bebidas, mas mas vamos encerrar. Yeah, fico um pouco curioso da bebida, porque epá, a Bíblia vai só encontramos em VHS. Bebedice, essa coisa toda, mas beber mesmo, yeah. Mas ficamos pela próxima. Hoje vamos falar no próximo programa. Exato. Ficamos pela próxima. Tem muita coisa que não se falou aqui. Yeah, ficamos pela próxima. Nós somos patrocinados pela JL Style, a solução gráfica dos teus problemas. Exato. E entra em contato conosco pelo 922 80 0099. Estamos juntos. Muito obrigado a você que ficou até o fim. One love.